Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de toda terça-feira à noite, o Conexões Ribeirão Preto. E desta vez temos a grata satisfação de receber aqui a nossa amiga professora Adriana Gentil. Ela que é graduada em História, em Pedagogia, né? Aposentou-se recentemente da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto, tem mestrado em Educação pela Unesp, né? E vem trabalhando todo esse período, né, de professora, de gestora escolar, vem trabalhando essa questão da escola, na sua gestão, na sua administração, na participação da comunidade dentro, né, da discussão, do debate sobre a gestão escolar. Adriana, muito boa noite. Boa noite, professor. É uma satisfação, uma alegria ter você aqui hoje conosco, né, para discutir essa questão da gestão democrática da escola, aliás, que está na pauta aí, né? Os professores, a Secretaria de Educação discutindo esse tema aí com a comunidade, né? Em breve, nós sabemos que essa discussão deve afunilar em um projeto que deve ser enviado para a Câmara, aprovado pela Câmara, instituindo a eleição do gestor escolar, né? Isso a gente considera um avanço, um passo muito importante. Mas a gente queria conversar com você sobre a gestão democrática, não apenas focada nessa questão da gestão propriamente dita. Nós sabemos que a sua dissertação de mestrado, sua pesquisa, foi em cima desse tema, né? E ele é mais abrangente, né? Quando se fala em gestão da escola, gestão democrática, a gente pensa também nos conselhos de escola, a gente pensa também na participação dos alunos e alunas, né? Nesse aprendizado político de democracia, de participação. Isso se faz através do grêmio escolar, né? Pensamos também na própria comunidade, os pais de aluno tendo também uma inserção, uma participação dentro da escola, na discussão da própria escola, discussão do seu programa, da sua gestão, etc., né? Gostaríamos de começar essa conversa com você, Adriana, falando justamente desse seu trabalho no mestrado, né? Afinal, por que essa escolha, né, desse tema e como é que você trabalhou esse tema durante sua pesquisa? Enfim, você conseguiu os objetivos colocados no início da pesquisa, enfim, né? Queríamos começar essa conversa exatamente por aí. Bom, professor, primeiro agradecer aí, é uma grata satisfação a gente estar podendo conversar sobre essa temática relevante hoje no contexto nacional. Quando a gente fala em gestão democrática, a gente remete ao período da Constituição Federal, em 88, né, em que o artigo 206 trouxe, então, essa responsabilidade para as instituições públicas de educação, que é implantar a gestão democrática como princípio de garantir acesso, permanência e qualidade do ensino público. Então, pensar a gestão democrática, antes de tudo, é pensar o encontro da escola com a comunidade numa perspectiva democrática, né, de participação real e efetiva dos sujeitos da sociedade no destino da escola pública, né. Nós já tivemos lá um probleminha na elaboração, né, do artigo 26, porque existia um texto muito mais amplo no que diz respeito à gestão democrática e por conta de uma emenda de um grupo mais conservador, o artigo saiu bem restritivo, né? Por exemplo, as escolas de ensino privado não são obrigadas a implantar a gestão democrática em suas escolas. Então, ficou como uma responsabilidade, uma obrigatoriedade para as escolas públicas apenas, né? Então, ficou um artigo bem restritivo, mas a gente tem que considerar como avanço, pensando num processo de democratização pós-ditadura aí no final dos anos 80, né? No meu projeto de pesquisa, o que moveu a discussão desse tema, a levantar essa questão, esse problema, foi a minha vivência na escola pública estadual e municipal e no período em que eu estive na direção de uma unidade de ensino. Como garantir um currículo plural, um currículo diversificado, né? Como fazer isso enquanto diretora, enquanto gestora de uma unidade? Abrir o debate para construir esse currículo coletivamente. Então, dentro da unidade, a gente tem uma grande limitação do ponto de vista administrativo. Então, recorrer aos estudos, à universidade, à academia, né, é um contraponto essencial
para a gente pensar um projeto democrático na administração da escola. Então, eu parto do princípio de que são os conselhos de escola, né, os conselhos de escola que, nas resoluções da época do governo Montoro, quando foi feito o Estatuto do Magistério, se abriu um dispositivo importante dentro do Estado de São Paulo, que é criar conselhos de escola paritário. Então, começa aí essa discussão em nível de Estado de São Paulo. Então, a partir do Estatuto da época do governo Montoro, você tem um conselho paritário. Então, você tem ali representantes da escola, professores, funcionários, a coordenação, a equipe pedagógica e os profissionais da educação que vivem a escola e os representantes da comunidade, alunos e professores. Então, pensando na gestão democrática, que seria então a nossa meta, como atingir isso, eu parti para um estudo que pensa esses colegiados, essa participação estudantil e da comunidade na gestão da escola. Então, pensar a gestão democrática no meu projeto de pesquisa e dentro de tudo aquilo que a gente acredita para atingir qualidade, acesso e permanência, é trazer os sujeitos do entorno da escola para participar da construção do currículo escolar, né? As diretrizes da gestão democrática, ela não é administrativa e ela não é operacional, ela é também política, né? Então, eu tenho que trazer os sujeitos dessa comunidade para pensar essa nova gestão, essa nova escola, né? A partir desse momento, então, a gente vai estudar os conselhos de escola, como eles funcionam, a sua composição paritária, e não pensar apenas na comunidade escolar, mas na comunidade do entorno da escola. Então, quebrar aquela coisa do muro da escola, né? Como é que vai ser esse conselho de escola? Ele vai ter a participação das instituições, dos órgãos, dos postos de saúde, dos atendimentos que você tem em torno dessa unidade de ensino. E não só intra-escola, né? Então, pensar a gestão nesse sentido. Adriana, bom, e você foi uma acadêmica, uma pesquisadora, apresentou seu trabalho, mas você veio também de uma experiência no chão da escola, né? Seja como professora, seja como gestora. E como é que anda, né, atualmente essa questão dos conselhos de escola na rede pública de ensino, seja no estado, seja no município? Já houve uma época melhor no passado ou simplesmente isso não se modificou desde a Constituição de 88? Isso fica apenas como um vislumbre no horizonte para se alcançar essa gestão democrática através dos conselhos, da participação do entorno da escola, como você bem disse, né? Afinal, como é que é o panorama dessa questão hoje na nossa escola? Bom, só fazer um retrospecto rapidinho. A gente tem, então, a Constituição de 88, depois nós temos a LDB, a 9394, que sofreu algumas mudanças, mas que trazia essa esperança de consolidar os conselhos de escola enquanto um braço importante, fundamental e, em alguns casos, até único de uma gestão democrática, né? Você trabalhar horizontalmente essa gestão por meio dos conselhos. Então, a gente teve assim, uma expectativa muito positiva em relação aos movimentos dos anos 80 e 90, né? Durante o governo do Fernando Henrique, então, a gente tem aí os anos 90, a gente teve uma série de medidas do governo por conta de agências internacionais, como o Banco Mundial, agências de fomento na área da educação, que trouxe um viés neoliberal, inclusive para a atuação dos conselhos de escola na perspectiva da gestão democrática. Então, quais são os fins da escola, né? Como é que nós vamos pensar meios e fins? E como é que o conselho vai trabalhar nisso? Então, nós tivemos ali uma alteração, se eu pensar nos anos 80, o que os textos diziam, né? As legislações traziam. E como foi essa experiência, a gente já começa com um retrocesso aí nos anos 90 de limitar a atuação desses conselhos na perspectiva da gestão democrática. A gente tem algumas experiências importantes no sul do país, algumas experiências importantes já nos anos 90, em algumas prefeituras, em algumas unidades escolares que foram objeto de estudo, né? Alguns estudos de caso importantes no Brasil. Mas acredito que hoje, né, aí anos 2000, esse período que a gente está vivendo de retrocesso em termos de políticas públicas, porque pensar a gestão democrática e os mecanismos para que ela funcione, a gente está falando em políticas públicas, a gente está vendo um retrocesso grave. No caso de Ribeirão Preto, nós temos, eu acho que consolidou por parte de muitos docentes
a ideia de que sem os conselhos de escola nós não temos uma gestão democrática e uma escola que atenda aos interesses da comunidade, né? Então a gente tem um mecanismo que se consolida por parte de alguns educadores, de entender que é importante o fortalecimento dos conselhos de escola, e aí a gente tem os próprios documentos do governo em 2004, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Escola. Então isso chega na formação de professores, nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, da importância de fortalecer esses conselhos, né, como mecanismo de uma gestão plural, e até multicultural dentro do universo pedagógico, pensando nas diretrizes da escola, porque eu não posso pensar o conselho só como um órgão que vai tomar decisões, mas eu tenho que pensar ele enquanto um instituto que vai fomentar um currículo escolar, que vai atender as demandas, né, e a identidade dessa comunidade. Atualmente, então, a gente tem, por um lado, uma consolidação de que é importante os conselhos funcionarem, mas uma ameaça grande, né, dos poderes executivos nas esferas municipais e estaduais para barrar o avanço dessas experiências tão importantes na busca de uma qualidade efetiva da escola. Exato. Adriana, mas a questão, por exemplo, dos conselhos, né? Existe hoje uma efetiva participação de alunos e pais, por exemplo? Ou é apenas uma coisa restrita aos professores? Não, infelizmente, a gente, assim, se você tem a legislação, mas você não tem os mecanismos incentivados pelo próprio Poder Executivo, pela própria Secretaria da Educação, pelos próprios diretores das unidades, porque a gente tem, no caso de Ribeirão Preto, em muitas cidades do país, a indicação do cargo. Então, você segura essa participação, porque passa a ser uma política de governo e não de Estado. Isso é muito complicado, né? Então, a gente tem ainda o Conselho como um aparelho na comunidade, dentro da escola, muito restritivo, por conta de termos um processo de indicação claramente político, no sentido de defender os interesses do governo e não da sociedade civil. Então, a gente tem um caminho muito grande, muito penoso a ser construído ainda em relação a fortalecer a participação dessa comunidade dentro dos conselhos. Vamos dar um intervalinho, é rápido, já que estamos de volta novamente aqui com a Adriana Silva, professora aposentada de História da Rede Municipal de Ensino. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. De volta aqui no Conexões Ribeirão, com a Adriana Gentil, né, falando sobre gestão democrática da escola, conselhos de escola, enfim, né, essa questão aí presente hoje na agenda nacional e também aqui em Ribeirão Preto, né? Adriana, a gente percebe, né, uma expressão, uma figura que você usou aí no primeiro bloco, o muro da escola ainda é um muro muito alto e muito forte para separar a escola da sua comunidade do entorno, né? Mas a gente percebe também, Adriana, que tem uma dificuldade enorme de se efetivar essa participação, para começar, dos próprios pais e mães de alunos no interior da escola, no destino da escola onde estudam os seus próprios filhos, né? Falta talvez uma cultura de participação política mais efetiva em toda a sociedade, em todas as instâncias e espaços onde as decisões são tomadas, e aí a escola entra também nessa questão, né? Afinal, o que se poderia fazer? Qual que seria o horizonte possível da gente já ir construindo uma outra forma, outras ferramentas que efetivem de fato essa participação da comunidade, do entorno, dentro da escola? Se a gente não tem isso como uma diretriz do governo, de implantar essa participação de toda a comunidade na escola, quebrando então, né, rebaixando esse muro, aí fica uma atitude isolada de alguns diretores e do corpo administrativo e docente pedagógico da escola de pensar novas formas de participação.
Só vou retomar um pouquinho uma experiência muito boa que vai de encontro ao que você perguntou, que nós tivemos em Ribeirão Preto, na época do secretário da Saúde, o Dr. Raia. Foi criado o RAICA, né, que era a Rede de Atenção Integral à Criança e Adolescente. Naquela experiência, vai muito de encontro com o que você perguntou. Quem participava da RAICA? Né? A Secretaria da Saúde, os postos, vamos pensar, Vila Virgínia. Então, você tinha o posto de saúde, você tinha as escolas da região, você tinha a assistência social, o núcleo de esportes, e a gente se reunia quinzenalmente no bairro e pensava os alunos que vinham por demanda da assistência social, né? Por vitimização, por falta de vaga, por questão de acesso à escola mais próxima de casa, a falta de professores. Então, essas temáticas todas que acabava ferindo o direito do aluno, chegavam ao RAICA. E ali nós, agentes da educação, da saúde, da assistência social, do lazer, do esporte, discutia o destino daqueles casos, daqueles sujeitos que estavam, na verdade, no sistema, mas fora dele. Então, esse exemplo que eu trago da RAICA, que é um exemplo assim, que ficou como uma experiência extremamente positiva e que atendia o destino da escola, pensar um atendimento integral àquele que frequenta a escola, que é o aluno, que é a sua família, e deu certo no tempo de vigência dele, né? Depois desse programa ele foi, então, desmontado. Mas perseguir essa participação, né, no âmbito da escola requer novas estratégias, de pensar a escola como um aparelho político, cultural, de fomentar essa participação. Então, a gente tem que fazer parcerias, na verdade eu gosto mais da palavra alianças com todos os institutos que estão no entorno daquela comunidade, porque o aluno ele não pertence à escola, ele pertence a um coletivo muito maior, que é o seu bairro, que é a sua cidade. Então, se eu quero que o aluno seja atendido do ponto de vista integral, pensando não só na frequência dele, mas na qualidade daquele atendimento, eu tenho que ter acesso aos outros serviços da comunidade e trazer esses serviços para dentro da escola, e entender a escola como um espaço plural, flexível e aberto. As próprias diretrizes trazem isso, né? Que são as diretrizes que a gente tem no campo da educação, desde a Constituição, depois com a LDB, os pareceres que foram feitos em vários campos da área educacional, traz essa ideia do que é a diretriz, né? É uma dimensão importante de estratégias pedagógicas, mas ela é aberta, ela é flexível e a escola está fechada, como você disse, dentro dos seus muros. Enquanto a gente não pensar o aluno, que é um sujeito histórico, que é um cidadão, que não vive só a escola, mas a vida de uma comunidade, a gente vai continuar com esses muros, né, e cada vez mais endurecidos. Adriana, a gente tem observado isso historicamente, né, uma tendência ou uma política, principalmente dos legislativos, de criar disciplina, criar conteúdo, criar atividades para as escolas. Uma coisa que não é discutida com as escolas, não é discutida sequer com a própria gestão da escola, com os professores, etc., né? Mas, ultimamente, a gente tem observado também que essa intromissão, que eu considero indevida, né, da forma como ela tradicionalmente é feita, no interior da escola, nos projetos da escola, no programa, no currículo da escola, ela tem assumido, essa intromissão tem assumido um caráter assim de estabelecer algumas diretrizes morais no campo da moralidade, no campo daquilo que o professor tem que fazer ou não pode fazer, etc., né? Recentemente, um projeto aqui da Câmara, aprovado pela maioria dos vereadores, posteriormente vetado pelo prefeito, pela sua inconstitucionalidade, né? É um exemplo do que eu estou falando, né? A seu ver, esse é outro problema que a escola tem que lidar, porque, na verdade, é o seguinte, em vez de propostas ou projetos, né, em vez de serem discutidos na Câmara de Vereadores, eu acho que eles precisam começar a ser discutidos dentro da própria escola, através do conselho de escola, através da gestão da escola, os professores juntos e tal. Parece que a coisa parte de um lugar que não é o devido, que não é o regular, que não é aquilo que se poderia achar como o normal dentro desse processo escolar, dessa questão da educação pública, né? O que você vê? Como é que você está vendo isso aí? Aí você tocou numa questão muito séria, que é a questão da autonomia da escola, né? O que a gente pensa de autonomia? Nesse caso específico que você citou, da Câmara legislando
legislando aonde? Onde que ela buscou esse fundamento? Né? A gente sabe que, vamos voltar de novo a falar nas diretrizes. As diretrizes que pensam ações pedagógicas para a escola, elas são abertas, elas são flexíveis, porque tem que respeitar a autonomia da escola. E quem pensa esse currículo escolar, quer dizer, você tem uma diretriz nacional, mas quem dá o tom para ele é a unidade educacional. E não são os professores e diretores das unidades, mas a comunidade por meio do conselho. Né? A gente está vivendo um período de grande desconhecimento das diretrizes educacionais nesse país. Né? Quando você tem órgãos ou vinculados ao executivo ou legislativos das cidades e estados que estão criando projetos educacionais sem conhecer as diretrizes nacionais, sem conhecer a Constituição nos capítulos que dizem respeito à educação brasileira. E fere exatamente aquilo que a gente luta, sonha, mas não concretizamos. E fere cada vez mais a questão da autonomia escolar. Adriana, só te interrompendo rapidamente e desconhecendo também outras legislações que já defendem, por exemplo, os direitos da criança e do adolescente, como o ECA, por exemplo. Sim. Né? Sim, exatamente. Desconsideram isso aí, né? Desconsidera. Aí você vai ter uma gama de legislações que estão sendo desrespeitadas. Né? E você pensar uma legislação como essa que recentemente foi colocada na Câmara por conta da questão religiosa. Como é que eu penso isso se eu não ouço a escola, se eu não vou ouvir a comunidade escolar, se eu desconheço a legislação? Então, essa forma com que os governos atuais, né, as câmaras e os executivos no país, recentemente, nos últimos meses, estão adotando posturas de impor um currículo, uma agenda educacional para as escolas, a gente está vivendo o quê? Né? Que período é esse que nós estamos vivendo nesse país? Parece que não é democracia. Isso não, aí. De forma alguma. A gente nem consolidou... nem consolidou o que conquistamos tão penosamente. Né? Tão penosamente aí dos anos 80 para cá, e já estamos vendo sendo retirados né, esses direitos. Né? E, de novo, a questão da escola, parece que todo mundo palpita sobre a escola, né? Todo mundo dá opinião sobre a escola. Pode dar, tem que dar, mas com fundamento, principalmente quando você fala em legisladores, né? Em prefeitos, em governadores. E a gente está tendo um movimento que, na verdade, é uma grande ameaça ao pouco, né, de autonomia que a gente conquistou nas últimas décadas. Adriana, estou sabendo que você rapidamente está indo também para o doutorado agora, né? Já está trabalhando em cima de um projeto que você quer apresentar, né, à universidade. Gostaria que você falasse um pouco desse novo trabalho seu, dessa nova empreitada sua no campo da pesquisa, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, esse projeto agora tem muito a ver, de certa forma, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, com os rumos do Brasil. Né? Quando lá há 10, 15 anos atrás, a gente pensou o projeto dos conselhos de escola, esse projeto de pesquisa, perseguindo a crença na gestão democrática, a gente vivia um momento de construção de parâmetros, né, nacionais de valorização da gestão democrática. E a gente foi perseguir, estudar, tentar entender isso para poder implantar no cotidiano das nossas escolas. O projeto que eu tenho trabalhado hoje é uma análise, a ideia de fazer uma análise comparativa entre os manuais de história do Brasil e de Portugal, a partir da Lei 10.639 de 2003 do governo Lula. Né? Na verdade, a gente tem desde 96, com os parâmetros curriculares nacionais, com os temas transversais, a ideia de pluralidade cultural. E com a Lei 10.639, o avanço, né, do estudo da história e cultura africana nos manuais de história, e tivemos um avanço aí nos últimos 10 anos no Brasil no que diz respeito à criação, por meio de editoras, de manuais que retomam, reconhecem, valorizam, né, e faz um reparo dentro do ensino de história, resgatando essa cultura e a história africana no Brasil. O que não acontece em Portugal. Né? Em Portugal, a gente tem os manuais de história com uma visão ainda muito colonialista. Então, hoje a gente está vivendo, a gente retoma de novo a questão da gestão democrática, a questão do projeto de doutorado, que é fazer esse estudo, essa análise comparativa entre os manuais de histórias que nos últimos 10 anos, a gente, né, 2003, nós estamos em 2017,
o que aconteceu com os livros de história, com a formação dos nossos alunos, em relação a resgatar, a reconhecer, a valorizar, a reparar o estudo da história africana na construção de um país, no caso o Brasil. Então, a gente teve esse avanço. Esse estudo é no sentido de focar e valorizar essa política que foi implantada a partir de 2003 no Brasil e reconhecer que nós, enquanto Estado brasileiro, avançamos muito na construção desses livros em relação ao que diz respeito à história das africanidades. Muito bem, Adriana. Vamos encerrando por aqui mais um Conexões Ribeirão Preto. Foi muito agradável, muito interessante, né, as suas colocações, tanto na questão aí da gestão democrática, da questão dos conselhos, né? Eu vejo que essa questão dos conselhos, por exemplo, passa batido, né? É alguma coisa que às vezes não tem um apelo popular. Eu acho que deveria evidenciar mais isso, dar maior visibilidade a essa instituição dentro das escolas, né? E acredito que a nossa conversa aqui foi bastante esclarecedora a respeito dessa questão também, né? Agradeço muito sua presença, vou contar com você Obrigada. de outras vezes, sem né, dúvida, para outros temas relacionados com a educação. Ok? Muito obrigada, professor, foi um prazer. Foi um prazer todo nosso também, né? Terminamos por aqui, convidando vocês aí para a próxima semana, terça-feira, né, às 9h30 da noite, com mais um Conexões Ribeirão, aqui pela TV+, canais 22 e 522 da NET. Até lá!